E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai voltar, né, às aulas com as atividades remotas e eu vou fazer aqui uma série de vídeos, não sei ainda quantos vídeos, tá? Mas provavelmente serão 2, 3, de revisão, tá? Para retomar o conteúdo, né? E para que vocês consigam se encontrar melhor e a gente consiga prosseguir com o conteúdo da melhor maneira, tá? Então, eu vou voltar lá do início, desde que a gente trabalhou, quando a gente ainda estava com atividades presenciais, tá? E vou fazer uma revisão do material que eu postei, dos vídeos e tal que eu postei no Siga, tá? Então, assim, eu estou usando aqui uma mesa digitalizadora, tá? Eu ainda estou me adaptando com ela, mas eu acho que dá para entender bem a letra, tá? E eu vou lendo, então qualquer coisa vocês podem também parar o vídeo, pausar, tá? E eu vou fazendo algumas anotações aqui, tá certo? Então, vamos começar lá do início, né? Que a gente começou vendo lá DNA, cromossomo, gene, né? Então, o que que seria o gene, tá? O que que a gente trabalhou lá, né? Seria o gene. Então, o gene é um segmento de DNA que vai codificar uma proteína, né? E essas proteínas, elas serão utilizadas, então, né? O conjunto de proteínas do indivíduo vai ser utilizado então para formar as características do indivíduo, né? E além disso, a molécula de DNA, então, ela tem a capacidade de se autoduplicar e ela também guarda a informação para que seja formada então as proteínas do indivíduo, né? E aí seja ele animal ou vegetal, para formar as características. Então, o DNA ele pode formar uma outra molécula de DNA ou o DNA ele pode formar uma molécula de RNA. Quando esse DNA ele forma, né, ou ele se duplica, ou ele forma uma outra molécula de DNA para que essa mensagem, essa informação que está guardada lá dentro desse DNA, ela passe para para outras células ou para um próximo indivíduo, para sua prole, né, para o seu filho, nós dizemos, então, chamamos esse processo de duplicação, certo? Ou replicação, tá certo? Então, quando o DNA ele forma, né, outra molécula de DNA, naquele processo que a gente chama de mitose, ou seja, para a regeneração tecidual, então o DNA ele se duplica para passar a mensagem que tem nessa molécula para a próxima célula pelo processo de duplicação ou replicação do DNA, certo? Então, aqui, ó, de novo, pessoal, eu estou ainda, né, aprendendo a mexer aqui, então vamos lá. Mas esse DNA, quando a célula precisa formar as proteínas que ela deve formar, então esse DNA primeiro precisa formar uma molécula de RNA, por um processo que a gente chama de transcrição, certo? Então, a formação de RNA a partir de DNA nós chamamos de transcrição. E posteriormente esse RNA será lido, será traduzido, então pelo processo de tradução, tá? Para formar então as proteínas, tá? Então cada célula, cada conjunto de células de um tecido vai ser responsável por formar um conjunto de proteínas que vai formar as características do indivíduo, tá certo? E esse gene, esse DNA, tá? Ele está disposto numa estrutura que a gente chama de cromossomo, né? Então, o cromossomo é essa estrutura aqui, claro que aqui ele está duplicado, né? Vocês lembram que eu comentei, e está lá dentro do núcleo da célula. Então, o cromossomo nada mais é do que a molécula de DNA, então isso aqui tudo é a molécula de DNA, certo? E está enroladinha lá, compactada dentro do cromossomo. Então, o cromossomo é uma estrutura constituída por DNA e várias proteínas, certo? E aqui no DNA, nós vamos ter várias sequências aqui. Então, aqui nós podemos ter um gene,
aqui nós podemos ter outro gene e aqui nós podemos ter outro gene, tá certo? Então, gene 1, gene 2, gene 3. Então, de novo, o gene é aquela sequência do DNA que é responsável, então, por formar proteínas, tá? Proteínas específicas. Então, dentro de um mesmo cromossomo, nós temos uma molécula gigantesca de DNA e cada sequência dessas pode ser um gene para uma característica diferente, tá certo? Então, deixa eu passar aqui. Então, nós vamos ter, dentro das células, tá, dos indivíduos, vários cromossomos, né? Então, por exemplo, dentro da espécie, na espécie humana nós temos 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Então, esses pares nós chamamos de cromossomos homólogos, tá? Que são cromossomos que têm a mesma característica. Da onde que eles vêm? Né? Nós recebemos um cromossomo quando a gente é formado, né? No momento da fecundação, nós recebemos um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, de cada conjunto, e então nós ficamos com pares de cromossomos, e a gente chama eles de cromossomos homólogos, que são cromossomos que têm a mesma característica, certo? Então, aqui nós temos um cromossomo e outro que tem a mesma característica, ou seja, eles vão conter os mesmos genes, tá? Que vão codificar exatamente as mesmas características. Então, aqui nós temos um par de cromossomo homólogo e aqui outro par de cromossomo homólogo, que vão conter outras características, tá? Que vão conter outros genes. Então, este cromossomo homólogo aqui não é homólogo, né? Este não é homólogo deste, certo? Porém, estes dois aqui são cromossomos homólogos, bem como estes dois também são cromossomos homólogos, certo? Vou voltar aqui. E aqui, dentro dos cromossomos homólogos, então, vão conter os genes que vão codificar a mesma característica. Então, por exemplo, cor do olho. Então, se eu tenho este gene aqui codificando para a cor do olho neste cromossomo, no seu homólogo também vou ter o mesmo gene aqui, certo? E é a interação entre esses dois genes que vai formar a característica final do indivíduo. Então, os genes nos cromossomos homólogos nós chamamos de alelos, tá? Ou genes alelos, ó. Então, são genes alelos. Então, este gene é alelo deste, e este gene aqui não é alelo deste porque está em uma posição diferente. Então, este gene codifica uma coisa e este gene codifica outra, tá? Então, os genes alelos, né, os alelos, eles vão trabalhar em conjunto para formar a característica final do indivíduo. Então, por exemplo, se é para a cor do olho, o indivíduo recebeu um alelo para olho escuro do pai e um alelo para olho claro da mãe. Qual vai ser a cor do olho do indivíduo? Bom, vai depender da interação entre esses dois alelos, tá? Então, aqui, ó, nessa outra imagem. Então, a gente tem um gene alelo para a cor do olho aqui, para tipo sanguíneo aqui, tá? Um que recebeu do pai, um que recebeu da mãe, para a cor do cabelo aqui, certo? E vejam que eles estão em posições diferentes, tá? Mas sempre a mesma posição vai determinar o gene, tá? O gene alelo, certo? E a interação entre estes alelos é que vai determinar a característica final do indivíduo. E, complementando aqui, nós temos o que a gente chama de locus gênico, tá? O locus gênico é o local ocupado pelo gene em um cromossomo, em uma determinada espécie. Então, por exemplo, se na espécie humana o gene para a cor do olho está nesta posição no cromossomo, enfim, tá? Estou chutando aqui um exemplo, no cromossomo 2, então todos os humanos terão o gene para a cor do olho exatamente nesta posição aqui. E o seu alelo no cromossomo homólogo também na mesma posição. Se o gene para a cor do cabelo está aqui, então ele deverá estar aqui no seu cromossomo homólogo, tá? E para todos os indivíduos da espécie, exatamente no mesmo local, tá certo? Então, o locus gênico é a posição ou o local, né, ocupado por um gene em um cromossomo em determinada espécie.
Bom, se o gene para cor de pelo na espécie humana está aqui, né, em outros animais, né, ele vai estar em outra posição, porque eles têm outras distribuições cromossômicas, né, e outros genes e outro conjunto gênico diferente. Então, cada espécie tem os seus genes localizados no mesmo local, tá certo? Então, eu vou parar por aqui, tá? Então, essa foi a revisão lá da primeira parte, né, da parte molecular, né, que a gente comentou, então, sobre os cromossomos, sobre os genes, tá? E a partir disso, então, a gente vai começar a trabalhar, né, vai começar a focar, então, na primeira lei de Mendel, que é o material que eu postei já no período remoto, né? Eu sei que vocês tiveram dificuldade, tá? Então eu vou fazer uma revisão sobre essa parte, vou fazer a correção dos exercícios para que a gente possa então dar prosseguimento com as nossas aulas, tá certo, pessoal? Então, até mais.